Boa noite. Ixi, ah, tá, era um comando aqui de gravar, né? E André, eu também te amo, entenda isso. Gente, é um prazer estar aqui com essas pessoas que eu amo tanto, falando de um assunto tão legal, né? Não sei se todo mundo me conhece, eu conheço mais ou menos todo mundo, mas para quem não me conhece, eu também sou a Emily. Faço parte desse time, fiquei meio off nesse primeiro semestre, desde o final do ano passado, porque, enfim, eu fui estudar fora, vários rolês, mas eu creio que vai ser prazer. Ai, Matheus, hora dessa. Assessor, eu creio que vai ser tudo. Não, eu não coloquei todo o conteúdo nos slides, porque a ideia é que a gente tenha uma interação aqui. Afinal, são 9h42 da noite, a gente vai começar agora. Então, corre o risco de geral dormir. Por isso, pega seu caderno, pega seu bloco de notas, anota as coisas sobre as quais a gente vai discutir. Como o Miguel falou, a ideia é meio aula, meio ministração, porque eu acho que esse dia de hoje abre uma série, né, de aulas, de assuntos, de temas. Então, hoje a ideia não é que a gente fale sobre coisas. A ideia não é ser muito. Como que eu posso falar? Tipo assim, não é ter mais aquele caráter de aula muito pesado, muito conteúdo. Na verdade, a gente vai falar de coisas simples e que talvez todo mundo aqui já tenha ouvido. Só que eu acho que a diferença é porque a gente ouvir algo, tipo assim, demora 30 segundos para a gente ler, ouvir, ter informação de algo. Mas para que aquela verdade caia no nosso coração, pode durar a vida inteira. Uma coisa que você ouviu em 30 segundos para ela se tornar verdade, se tornar vivência para você, ela pode durar a vida inteira. É por isso que a gente fala, no decorrer da nossa jornada cristã, a gente repete muitas coisas, né? Nunca fica demais falar sobre, sei lá, sobre identidade, sobre santidade, porque são assuntos que a gente precisa estar ouvindo frequentemente para que a nossa vida, o nosso ser se lembre e aprenda vivendo, né? São verdades que a gente tem informação aqui, mas que às vezes a gente não tem tão claro no nosso coração e na nossa vivência. Então, então, eu estou muito feliz de verdade de estar aqui. Se travar, vocês avisam. Avisem, por favor. Se tiver muito rápido, avisem também. Se faltar compreensão, se alguma coisa ficou para trás, avisa, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança, né? Ele falou aqui que tá rápido, peraí. Mais alto. A Brenda falou para falar mais alto. Brenda, tá com limitações auditivas, só um minutinho. Mais alto, já aumentei. Ó, o João falou que tá rápido. Tá surdo. Enfim. Ok, guys. Vou falar mais alto, Brenda. Travou, travou, Travou todo mundo? travou. Administrador. Eu falei pra vocês, isso sempre acontece, velho. Mano, que ódio. Será que nossa saúde tá assim? Travou não, voltou. Travou não, não travou desde o início, não. Que também tá de boa, travou não. E tá alto. Tá, vamos lá. Gente, a gente vai falar sobre liderança. E a gente vai falar sobre caráter do líder, aspectos de liderança e como a nossa liderança ela reflete na vida do outro. Para isso, a gente vai ter um prumo, um guia, tipo assim, sei lá, eu quero revisitar o que a gente falou aqui, aonde eu posso ir para encontrar isso. O nosso guia vai ser o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Os dois livros que falam um pouco sobre a história de Saul e mais especificamente sobre a história de Davi desde o início até o finalzinho. Só vai ter um final mais específico ali em 1 Reis, quando Davi morre no primeiro capítulo de 1 Reis, certo? Tá travando muito aqui pra gente. Não tá travando pra vocês? Aqui tá de boa. Ah, não, tá de boa. Tá não. Tá Fica bom. bless. Certo. Então, nós vamos ter dois personagens que vão ensinar a gente um pouco de quem a gente vai extrair aspectos de liderança, aspectos do que fazer e principalmente do que não fazer. Saul,
ele não vai aparecer tanto quanto Davi. A gente vai extrair mais de Davi. Só que a gente vai pegar algumas nuances, alguns detalhes ali da vida de Saul para a gente entender algumas noções, certo? Então vamos começar. Eu coloquei aqui um comentário, meio que de introdução, para falar com vocês. Em 1 Samuel, no capítulo 13, deixa eu conferir. Em 1 Samuel, na verdade, no capítulo 10, a gente tem a unção de Saul como rei, certo? Samuel vai lá ungir Saul como rei. Não dá tempo da gente passar por toda a história bíblica, quem dera desce. Mas é só um comentário que eu vou fazer com vocês, então eu vou só mencionar. 1 Samuel, no capítulo 10, confiram as referências bíblicas. 1 Samuel, no capítulo 10, Saul está sendo ungido como rei. E quando ele vai ser ungido como rei, ele não estava esperando aquela unção. Não é como se fosse uma coisa que Saul almejasse durante toda a vida dele, e aí, pá, caiu no colo dele, ele está se tornando rei. Não foi assim. Foi num rolê super inesperado, ele não era uma coisa que ele buscava de todo o coração, e ele é ungido rei. Não diferente acontece com Davi também. 1 Samuel, no capítulo 16, Davi, ele vai ser ungido como rei. E quando ele é ungido como rei, ele é encontrado na casa do pai dele, cuidando ali das ovelhinhas no pasto, tranquilo. Também não era uma coisa que Davi esperava. Não era uma coisa que ele almejava muito. E quando você lê a situação de fora, você lê da perspectiva de Deus, escolhendo um, depois escolhendo outro, você consegue ver que naquela timeline, naquela construção, fazia todo sentido para Deus. Mas na cabeça de Davi, na cabeça de Saul, parece que eles estavam vivendo a vida deles de boa, plenos, e pum, uma unção aqui na nossa cabeça. Por que eu trouxe esse comentário? Porque falar sobre missão em movimento e começar trabalho com obreiros é sempre aquela surpresa, aquele frenesi, principalmente quando o Miguel liga depois de um FM para falar que você foi escolhido para ser obreiro. Tipo assim, meu Deus, por quê, como e agora? Como eu vou me comportar daqui em diante? Como que isso caiu aqui? Para alguns de vocês, desespero. Brenda sempre desespero, né? Brenda e desespero sinônimos. Para alguns de vocês, pode ter sido uma coisa que você esperava, que você almejava. Tipo assim, nossa, que legal, ok. Eu sempre quis, talvez, trabalhar numa escola de missões, eu sempre quis servir assim. Mas para outros pode ser que não. Para outros estava só vivendo a vida, ok, bless ali no FM. E aí você recebeu uma convocação. O ponto aqui de encontro, o ponto de foco, na verdade, é que não é um caminho aleatório. Você não está sendo chamado para uma jornada aleatória, sabe? Não foi porque uma par de obreiros que já estavam trabalhando te acharam muito simpáticos e, vamos chamar ele para o time porque ele é muito legal. Não, não foi assim. E é importante que você entre nessa jornada, nessa construção de vários encontros, nesse trabalho, né, que demanda tanto o nosso tempo, tanto a nossa atenção, que você entre com essa ciência de que Deus quis que você estivesse aqui. Deus te chamou. Unção na Bíblia fala sobre a capacitação para algo. É tipo como se fosse uma... Deus está te dando uma capacidade para você desenvolver algo, né? Então, quando a história de Davi fala sobre as unções, as 3 unções que Davi recebeu, está falando sobre momentos da história dele que Deus o encontrou capacitando para algo. Esse momento, esse início de fase de preparação para a escola, é um tempo em que Deus está unindo esse grupo aqui para capacitar para algo. Então, é um tempo em que o Senhor te chamou para mais perto, te conectou com pessoas, fazendo isso sentido na sua linha do tempo ou não, o Senhor está te atraindo para esse grupo. E o que você pode esperar disso? O que você pode esperar de estar em família? De estar aqui nesse grupo, ok, vamos começar a trabalhar juntos. Você pode esperar que você vai ser desafiado. Você pode esperar que você vai ser instigado a crescer. Você vai ser esticado em várias áreas. De repente, você nunca cuidou de gente, aí do nada você é 1 a 1. Aí do nada você tem que cobrar financeiro. Aí você tem que organizar coisa. Você vai ser esticado a crescer. Você também vai ser instigado a ser vulnerável, a compartilhar dores, a compartilhar fraquezas, a ser corrigido, né? A ter outra pessoa ali apontando algumas
debilidadezinhas, algumas feridas, e o processo inteiro é maravilhoso. Não é só a parte de janeiro que é maravilhosa. Deus está propondo para cada uma aqui uma construção, só que é como se todos estivessem juntos no mesmo lote. Então, é uma construção só que todos precisam cooperar com ela. Enquanto a gente constrói algo para o Senhor, Deus está construindo algo em nós também. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito de liderança ou de serviço nesse sentido é que a maior construção, ela não é externa, ela é interna, sabe? Então, que ao final desse processo, quando, sei lá, formatura da próxima turma, que essa equipe possa sentar e falar assim, caraca, como a gente cresceu juntos. Como eu não sabia que eu tinha essa debilidade e eu fui tão ajudado por, sei lá, pelo Wesley. Como eu não sabia que eu podia cooperar tanto assim. Então, para finalizar esse comentário, entra de coração aberto, sabe? Entra, eu coloquei até uma fala aqui de uma poeta que eu gosto muito, que ela fala assim que da vida a gente rapa tudo, a gente aproveita tudo. Então, entra nessa experiência para aqueles que vão ser obreiros pela primeira vez, querendo sugar tudo, sabe? Querendo viver tudo, querendo dar o seu melhor, querendo tudo que Deus tiver para ensinar, que você esteja ali disposto a aprender. E os antigos, a gente tem uma tendência de cultivar no nosso coração o se acostumar, entendeu? Tipo, eu já sei como funciona. É aquela mesma coisa de sempre. É mais uma escola, preparação, assim, convocação. Só que não é assim. Ele não é tedioso, assim, ao ponto de ficar repetindo ciclos com a gente que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, essa jornada, ela é nova para todo mundo. São novos desafios, são novas pessoas. É Cristo querendo gerar algo nessa equipe como identidade. Então, entrem sabendo que, Deus quis vocês aqui, vocês não estão aleatórios, não tem ninguém. A gente tem a tendência de pensar assim, não, mas fulano é tão bem preparado, se fulano é tão bem preparado, o que eu estou fazendo aqui? É tipo aquela mania que a gente tem no primeiro dia de aula da escola, de pensar assim, não, eu vou ficar com vergonha, eu não tenho nenhuma amiga, eu não conheço ninguém, tá todo mundo me olhando. Mas o engraçado é que todo mundo tá pensando a mesma coisa. Tipo assim, você tá com medo de ficar sozinho, mas aquela outra pessoa também tá todo mundo no mesmo barco e se isolando, achando que aquilo é uma coisa só sua. Então, esses pensamentos são pensamentos que visitam a gente mesmo, de que tem gente melhor, de que talvez você não tá no seu melhor momento para isso, de que definitivamente você não tem capacidade, de que Deus podia ter levantado outras pessoas, de que no meio do caminho vão descobrir que você não era tão bom assim, você vai perder o seu lugar. E isso é mentira. Deus quis que você estivesse aqui. Da mesma maneira que o Senhor interveio ali na história de Saul e ungiu ele. Interveio na história de Davi e ungiu ele. Deus está ungindo você para esse tempo. Então, Deus está te dando novas pessoas, novos desafios, uma série de coisas novas. Aproveita, aproveita. Aproveita muito, assim, abraça, sabe? Essa é a sua família, esse é o seu time. Esse é o lugar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: que família é o lugar onde a gente tem para errar. Essas pessoas aqui dessa chamada, esse grupo que resenha junto, que resolve BO junto, que planeja coisas juntos, que, enfim, é o lugar onde você tem para errar, é o lugar onde Cristo quer te aperfeiçoar através da comunhão, através da correção, através de coisas. Então, vai de coração aberto, sabe? Aproveita tudo, 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 tudo. Cada aula, cada momento. Você não tem noção de como, às vezes, resolver um BO de um aluno que você está lá tendo que dar sua opinião. Você não tem noção do quanto aquilo gera crescimento para você. Talvez lá na frente você tenha que resolver outras coisas e falar, caraca, eu desenvolvi esse soft skill lá no início, naquela vez que eu tive aquele BO para resolver. Então, respira fundo e aproveita. Eu sei que tem alguns que já estão na jornada de resolver um monte de coisa. Aproveitem esse tempo para crescer em Deus. Aproveitem esse tempo para se aprofundar em Deus. Amém? Tá me travadinho. Travou? Voltou. Que tá play, que tá de boa. Cadê o nosso amigo dos slides? Travou, agora travou. Daí, essa internet aqui tá só a várzea.
Peraí que tava. Deixa eu ver como é que aqui. Tá. Já travou, meu. Tá travado aí? Não, Tá agora normal? voltou, né? A gente tá ouvindo. Ô, gente, perdão, é a grande tribulação essa internet aqui. Essa internet, ela só dá problema quando tem que participar de reunião. É um caos. E reunião Ok, galera. Where is slide? evangélica, né? Uhum. Reunião que é do mundo não falha. É levante. Certeza que é levante. Não, pior que é só reunião do nicho mesmo que esse trem trava, eu não entendo. Eu acho que a pessoa do slide é aqui mesmo. Oi, travou de novo. Quem que é a pessoa responsável pelo slide? Tem uma pessoa responsável pelo slide. Oxana, não era. Oxana, Então, não eu era tô você, pegando não, aqui, eu tô Oxana? dando no aguardo aqui. Gente, Peraí, o Xan tá falhando Manuel, na pode ser missão. você, mano? Xan, Pode Pode enviar aqui enviar, depois. irmão. coração, Tô em que casa é já. Cara, não Não, tava não, o vendo Xan não, não eu tava só fiz sabendo, não. só de Eu abrir pensei link que a só. Mimi já tinha arranjado com alguém. Peraí, Eu- vou passar aqui rapidão. Não, o Alan tinha Mas eu me desenrolo manda aqui, aí, manda irmão. pra mim É que eu porque, desenrolo. é porque mas foi, ele porque tá na foi o igreja. seguinte: o Alan me falou mais cedo, só que eu falei que eu ia estar na faculdade, só que aquela aula acabou mais cedo. Aí por isso que eu não tinha pegado com ele mais cedo. Aí eu pensei que alguém tinha É pegado. o Alanzinho, mas ele falou que tá na igreja, né? Sei lá, deixa eu ver se Tá, vai chegar aí, vai chegar agora aí, Chegou vai já, chegar. chegou já. Vou abrir. Queria abrir. Cadê meu celular? meu celular tá problema. Quem fez Brenda o falou que a energia dela também tá dando problema. Gente, o inimigo tenta se levantar, mas a vitória vai ser nossa. Quem fez Amém. um layout, eu achei Aleluia, link, viu, gente? Cadê aqui? Que layout bonito. As solas. É ela, Raíssa, a grande. Raíssa, como sempre, né? Arrasando. A gente vai começar. Isso deu bom? Peraí. Vai, pode falar. A gente vai começar falando sobre o nosso porquê. E, como eu falei, talvez a gente vai passar por conceitos muito simples e tá tudo bem ser simples. Tá tudo bem só revisitar noções ou coisas que a gente já sabe. O óbvio, quanto mais óbvio é dito, melhor. Então, se for coisa que você já sabe, anota mesmo assim, pensa de novo sobre, sabe? Revisita esses lugares. Quando a gente olha para a trajetória de Jesus, a vinda dele na Terra, a humanidade de Cristo, a gente vê através dos 4 evangelhos e daquilo que nos foi avisado no Antigo Testamento, muito claro o porquê dele. Jesus tinha muito claro o porquê dele, ele tinha muito claro na cabeça dele o que ele tinha vindo fazer, o que ele precisava fazer, o que ele não ia viver aqui por não fazer parte do propósito e aonde ia acabar isso. E a primeira pergunta da nossa noite é: qual é o seu porquê? Aí a gente vai precisar que umas 4 pessoas abram o microfone e eu queria ouvir de vocês. Por que você está aqui? Por que você foi para uma convocação? Por que que você decidiu falar assim? Por que que você achou que cabia encaixar a sua rotina nos compromissos, pegar um a um para cuidar? Por quê? Por que que você disse sim para isso? João Dudu, você vai ser o primeiro. De. Travou, Mimi. Travou a pergunta inteira pra mim aqui. Morreu, né? Tá travando. Esse agora tá travando. Não tô ouvindo nada. Ele disse que tá travando pra ele. O erro era meu. Começa de novo, por favor, João. Véi, eu não tô entendendo nada, gente. É pra começar de novo a pergunta. Isso, né? A resposta da Por que que pergunta. você tá aqui? É. Que caos, mas amém. Por que eu tô aqui? Gente, que pergunta boa. Que pergunta boa. Por que eu tô aqui?
do porquê eu tô aqui servindo no Mission, porquê que eu tô aqui como das pessoas que tá junto ali na frente obreirando, né? Eu creio que para poder honrar o nome do Senhor e tudo aquilo que aconteceu comigo, né, nesses últimos tempos, e de poder estar ali servindo junto com o Mission, como uma família. Porque, assim, eu não via. Antes eu não era assim, não tinha sentido para mim fazer nada. E, tipo, eu fazia as coisas, mas era só por conta de serviço mesmo. E nada por conta de. Eu via que eu não glorificava a Deus na forma que eu estava ali servindo a Ele. E eu vejo que o meu porquê de eu estar aqui é porque eu aprendi, sim, a glorificar Ele, tanto nos meus atos de serviço, tanto estando ali no sertão, quanto estando aqui também em casa, estando na minha igreja. E esse eu acho que é o meu porquê que eu estou aqui, porque eu quero estar ali sempre fazendo que o Senhor, o que eu posso agradar o coração do Senhor, porque Ele é o meu centro sempre, e sempre que eu puder, eu vou estar aqui. É isso. Amém. Bonitinho. Então, o seu porquê seria glorificar a Deus, certo? Isso, isso. Vitória. Por quê? É incrível como a gente sente quando vai chamar a gente. O meu porquê é porque eu quero conhecê-lo. Conhecê-lo e poder fazê-lo conhecido de alguma forma. Porque ele fez tanto por mim e tudo que eu faço é o mínimo. E não é nada diante da glória e do preço que ele pagou. É para honrá-lo, no final das contas, também. É isso. Amém. Gente, ia ser 4 pessoas, mas eu tô vendo que o tempo tá apertado, a gente mal começou. O porquê, ele é muito importante. Por que o porquê é importante? Porque muitas justificativas podem no mesmo lugar. Porque é legal, porque é o hype do momento, porque tem muitos amigos em comum, porque ali eu desestresso, porque ali eu encontro pessoas que eu me identifico. Só que essas justificativas, elas são viáveis, mas elas são mais aceitas quando nós somos imaturos, sabe? Assim, quando a gente ainda está naquela fase adolescente, então qualquer lugar me cabe, se eu achei identificação eu fico, se eu gostei é aqui mesmo. A maturidade, ela vai exigir da gente essas questões, elas também têm que ser levadas em consideração, mas a maturidade vai exigir da gente um porquê certo, uma decisão racional, uma escolha que faça sentido tanto no dia bom quanto no dia mal. Então, se você está aqui, se você disse sim para essa aventura, você tem que entender por que você disse sim, sabe? Sabe aquela coisa aquela pegadinha do Silvio Santos, que eu não sei se vocês já viram, que a galera tá correndo e aí uma pessoa entra no meio do beco, que tá todo mundo correndo, ela nem ali no meio começa a correr. Aí quando ela vê, tipo assim, de que eu tô correndo, para onde que eu tô indo? Muitas vezes a gente se comporta assim. Começa a correr, a gente começa a pertencer a lugares, a coisas. E aí, quando a gente para perguntar, ou quando nós somos questionados em relação a isso, a gente fica assim, por quê? Então você precisa ter um porquê muito claro de por que você quer estar aqui, por que você aceita líder, de ser alguém que vai cuidar de outras pessoas. Isso é muito sério, é uma responsabilidade muito séria. Deus, ele é zeloso e ele é ciumento com a noiva dele. Amigos, para que ele confie uma porção de cuidado da sua noiva, de adorno, enfim, disso que a gente está fazendo aqui, você fazendo isso. Então eu te desafio aí no seu caderninho. Tá travando? Mimi, o outro tava travando menos que esse, o celular da Ana Lu. Esse tá travando, às vezes trava bastante. Ixi, então vamos voltar para Dona Loura ali. O dela, a gente ficava travado, só que para vocês não estava travado. Aí no meu, para vocês estão travados, mas eu não tô travado. Peraí que a gente vai voltar. Vamos orar por isso.
Ô, gente, a tribulação. Socorro. Gente, a gente vai vencer, em nome de Jesus. Então, se você tá com papel aí, com caneta, pensa no seu porquê, pensa no porquê que você embarcou nisso e anota aí. Sabe por que que é importante você anotar? Porque no dia mau, no dia desafiador, no dia que não for tão legal assim, é esse porquê que vai te sustentar. É esse porquê que vai te lembrar do porquê que você começou, sabe? É esse porquê que vai trazer à sua memória o que fazia sentido antes que agora não faz mais. Esse porquê também vai servir de filtro para você. Tinha coisas que cabia antes, algumas posturas, alguns posicionamentos, que agora não pode caber mais. Mas por que não pode caber mais? Então, ter clara a ideia do que você está construindo, com quem você está construindo, para onde você está indo, é muito importante. Esse porquê também vai te ajudar a selecionar as suas guerras, a selecionar com que você tem que gastar a sua energia e com o que não, sabe? Tem coisas que fazem parte de uma era nossa, assim, bem infantil. E é muito tênue porque a gente gosta de coisas que nos remetem à nossa infância, onde as coisas não eram muito difíceis, mas eu sinto que o Senhor está chamando um grupo aqui para amadurecer, para, como a Vitória falou, crescer e conhecer Deus. E conhecer Deus é maravilhoso, é para isso que nós fomos chamados, mas também é desafiador, também é um labor, porque Deus nos responsabiliza por tudo aquilo que nós sabemos sobre Ele. Então, a cada pouquinho mais que a gente conhece de Deus, agora nós somos responsáveis. A gente tem que dar uma resposta para isso. Quando Deus fala algo, não tem nada mais a ser dito, mas tem muito a ser feito. Então, se Deus já liberou uma palavra de que você tem que estar aqui vivendo esse tempo, agora tem muitas coisas a serem feitas. Amém? Esse porquê, ele também serve para nos lembrar de valores inegociáveis que a gente não pode abrir mão, sabe? Aqui, nesses dias, durante esse tempo, talvez você vai ser corrigido, talvez você vai receber um puxão de orelha que cabia para a sua condição de aluno, mas que não cabe para a sua condição de obreiro. E aí, você vai ficar, cara, mas, nossa, mas, sei lá, a Isa me corrigiu nisso, a gente é super amiga, eu já fiz isso na escola antes, ela já me viu fazer isso. Por que agora não faz mais sentido? Porque agora Deus está intensificando, ele está sendo incisivo no seu processo de maturação. Então, você precisa ter claro que vai ter algumas vezes que você vai passar por algumas situações desconfortáveis e elas vão ser importantes, elas vão ser necessárias. E o que vai te ajudar a discernir se você vai continuar, se você vai abraçar essa causa mesmo, é o seu porquê, o porquê você começou. Amém? Tá rápido, gente? Como é que tá? Tá de boa? De boa. Tá de boa, tá de boa. Agora a gente vai pular lá pro próximo slide, eu acho. Amando a Deus com todo o meu café. Amo. Isso mesmo. Como é isso de amando a Deus com todo o meu café? Ó, é como se cada um de nós, a gente vem dos nossos contextos com uma bagagem, certo? Você talvez cresceu numa igreja Assembleia de Deus, com uma doutrina, com usos e costumes, com certas noções. Deus para você representa uma coisa. Aí vem outro que vem lá da Bola de Neve, aprendeu outras coisas de outro jeito. E para ele, o conceito de fazer para Deus é diferente, o conceito de trabalhar para Deus é diferente. E aí a gente chega aqui com muitas bagagens. E essas bagagens, elas são importantes, elas são suas. Você abraça elas, têm um valor, elas compuseram quem você é, mas agora a gente precisa construir algo, a nossa identidade. E a nossa identidade, de tudo que a gente constrói, de todo o pressuposto que a gente passa, que a gente constrói, ela precisa ser primeiramente bíblica. Então, quando a gente fala de um lugar onde a gente está trabalhando, a gente está servindo, tem algumas coisas que precisam ficar muito claras para gente, muito claras para gente. Por exemplo, muitos de nós, quando a gente vai para uma escola de missões,
A gente já teve essa experiência no Mission, eu já tive experiência, assim, em outros lugares. Tipo, por que você está nessa escola de missões? Ah, porque eu tenho um chamado. Deus me chamou, eu tenho um chamado missionário, então eu vou para o Mission porque eu tenho um chamado, Deus tem esse chamado para mim desde sempre. Ah, porque Deus me chamou para isso, para aquilo. E a gente coloca esse chamado como se fosse assim, é isso, eu sou esse chamado. E a gente pensa, a gente crê errado que vai chegar um tempo da nossa vida que vai ser o ápice, que é quando eu vou viver o meu chamado individual, eu vou ser muito usado por Deus e aí eu vou ser plenamente feliz. Porque agora eu sou missionária de tempo integral no meio da África e isso foi o que eu sempre sonhei. Só que essas coisas, por mais que elas tenham partes verdadeiras, elas não são de todo uma verdade absoluta. Por quê? Deus, anota essa frase, assim, ó, coloca em frente à cama, tatua na testa, Deus não te criou para te usar. Deus não está olhando para você como se você fosse um produto. Deus não está olhando para você como se você precisasse bater uma meta no final do dia, para aí então você ter um valor, para aí então você ser alguém. Isso não está acontecendo. E eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas no fundo do nosso coração a gente não crê nisso tanto quanto deveria. Então, Deus, ele te chamou para fazer parte disso, e talvez ele tenha um chamado específico para você. Nós temos chamado específico, certo? Cada um vai atuar, agir, trabalhar para o Senhor em uma área diferente. Mas Deus, ele não está olhando para essa equipe agora e pensando assim, ó, vamos ver o quanto de talento eu posso extrair daqui. Vamos ver, eu vou colocar essa mesa aqui, por favor, coloquem as habilidades de todo mundo aqui, que é em busca disso que eu vim atrás. Isso não está acontecendo, tá? Deus não está olhando para você assim. Por mais que Deus ame o que você faz, por amor a Ele, os seus talentos, o seu trabalho, existe um chamado primário que foi feito para mim, foi feito para você e foi feito para todas as pessoas. Esse chamado primário, ele está descrito lá em Marcos 12:30, que diz assim, ó. Amarás o seu Deus, o Senhor, seu Deus. Vou abrir lá, só um minutinho. Tem versão diferente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o versículo seguinte vai trazer para nós a nossa responsabilidade de amar o próximo como a nós mesmos. É muito importante quando a gente lê as escrituras, a gente diferenciar o que é uma sugestão de Deus, o que Deus colocou para a gente escolher e o que Deus mandou. E nesse caso, não tem como fugir, porque Deus mandou. Deus mandou a gente viver isso. Não é uma coisa que você aprende hoje, exercita amanhã e depois de amanhã vira um assunto batido. Cumprir primeiro e segundo mandamento é para a sua vida. Então, existe um chamado geral para mim e para você. Qual é? Amar Deus com todo o nosso café. Coração, alma, força e entendimento. Você foi chamado para isso. Esse é o seu chamado. Nasceu, carimbou na testa. Foi chamado para isso. Por que que para nós é mais atraente, muitas vezes, sentar numa roda para falar sobre os nossos chamados específicos? Porque não é muito feliz para o nosso ego ter um chamado igual de todo mundo. Tipo assim, sério que todo mundo foi chamado para isso? Não, mas eu tenho que ter um diferencial. Eu tenho que ter sido chamado para salvar as viúvas do Cazaquistão. E amém se o Senhor quiser te usar para isso. Mas você foi chamado para amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quando a gente está falando isso, a gente está falando que se trata de um chamado atemporal. Então, se determinado tempo da sua vida você vai ter como chamado específico missões no campo transcultural, amém. Se mudar depois, Deus te levar para a plataforma, amém. Se mudar de novo e Deus te der como área de influência 5 pessoas para você cuidar, sendo elas da sua família ou não, amém. O que importa é que em todas as estações da sua vida você se veja sendo alguém que foi chamado para amar a Deus com tudo que você é, com a sua inteligência, com as suas emoções, com aquilo que você entende, com aquilo que você consegue fazer. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Ser de coração,
A de amor, B de baixinho. C de coração. A de alma. F de força. E E de entendimento. Então, recapitulando. Você não está nessa equipe porque Deus te chamou para ser o guarda de Israel. Você não está aqui para ser uma realização pessoal sua, porque agora então eu tenho isso, vou colocar na minha bio. Capricorniana, cristã, obreira do Missão em Movimento. Não é isso. Não é isso, tá? Não é para servir de soft skill para você, tipo assim, não é um ministério, seja ele aonde Deus te colocar, guarda isso no seu coração. Não é primordialmente para uma realização pessoal, tipo assim, não é empreendimento, esse lugar trouxa. Não é para te promover, sabe? É um lugar para você amar completamente o Senhor, para você se entregar na sua vida inteira amando Cristo. Sempre é importante lembrar que Deus não depende de você para nada, tá? Nem de mim. Deus não precisa da gente. Deus é o ser mais desobrigado que tem. Ele é o mais completo. Ele não precisa. Então você não é uma necessidade de Deus, muito menos o centro do coração de Deus. Sinto muito frustrada. Também fiquei frustrada quando eu soube. O chamado de Deus para nós é para conhecê-lo. Deus não está, mais uma vez, olhando para essa equipe, esperando o resultado que vai dar. Deus não está olhando e querendo que a gente, corra, vai, vamos lá, entreguem tudo que vocês conseguirem. Não. Se Deus ele não tiver o nosso coração, se conhecimento de Deus não for a finalidade dessa equipe, desse trabalho, se crescer intimidade com o Senhor não for o objetivo final, para o que você está fazendo e vai fazer outra coisa, porque você está correndo atrás do vento. Então, aprender a amar Deus com tudo de si é o seu chamado, tá bom? E tem mais um detalhe dentro disso. Se você falhar no chamado geral, mas tiver sucesso no chamado específico, não vai valer de nada. Porque, convenhamos, o nosso braço, a gente sabe fazer muita coisa funcionar. A gente sabe como colocar uma escola de missões para funcionar. A gente teria bons nomes para colocar ali para rodar, para lotar. A gente sabe repetir padrões que já foram mostrados para a gente sabe copiar algumas coisas e fazer a coisa ser um sucesso. Mas o que a gente precisa avaliar dentro disso é qual é a nossa definição de sucesso e para onde a gente está indo. Por isso eu volto, porque é muito importante. Então, quando Deus propõe essa jornada de amá-lo completamente como o primeiro chamado, Deus está falando assim, olha, vocês vão ter um líder e esse líder não vai ser vocês mesmos. Então, quando não é você que lidera, o que implica? E às vezes vai sair diferente do seu planejado, e às vezes não vai estar na ordem que você queria, mas que é o melhor lugar. Então, que Deus nos livre de fazer as coisas com a força do nosso braço, que Ele nos capacite para ser gente que ama Ele com tudo que nós somos e que ouve a instrução dEle. Amém? Amém, galera? Amém. 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 Obrigada, Miguel, pela interação. Não mostra aqui não, só que coisa. Tá. Antes de entrar nessa parte do lugar de parceria com Deus, vamos falar um pouquinho, acho que não está no slide, mas eu vou mandar esse esboço para vocês. Sobre guardar o coração para não roubar a centralidade de Cristo. A gente, como ser humano, eu e você, a gente tem um talento indescritível de pegar coisas que são sobre Deus e transformar naquilo como se fosse algo sobre mim. Então, sem a gente perceber, em muitas falas que nós falamos, em muita justificativa que nós temos na nossa vida, a gente se coloca no centro e aí Deus, ele existe porque eu existo. Então, ele está ali para me abençoar, para me dar um chamado, para cumprir o que eu queria
E ponto. Se não for assim, Deus não é bom. E isso é muito sério, porque Deus, ele é o que ele é. Ele mesmo disse isso, eu sou o que eu sou. Ele não muda por causa de mim, por causa de você, ele não está refém daquilo que nós queríamos, ele não está aqui para ser uma sombra que nos agrade mais do que o que ele é realmente. Então, Deus, ele é o que ele é o que a Bíblia diz que ele é. E se a gente crer em algo, o que a Brenda tá falando? Surda, agora meio dislexa, não tô entendendo mais nada. Ô, gente, eu tô anotando, aí o caderninho passou nos números, eu não vi, desculpa. Enfim, né? Então, a gente precisa entender com qual Cristo nós estamos nos relacionando e dar a honra e a glória devida a Ele. Sabe? Aquela coisa de você ler aquele texto, pede-me e te darei as nações por herança, que é um diálogo ali de Deus com Deus Pai com Deus Filho, e você começar a pedir as nações por herança como se fosse para você, como se aquilo fosse dado para você. Eu acho que Deus ficou olhando e falando, mano, onde você tirou isso, velho? Por que você está perdendo isso? Então, não é sobre nós. E aí a gente precisa guardar o nosso coração, essa parte, se você estiver anotando, anota. Guardar o seu coração para não roubar a centralidade de Cristo nas coisas. Você não serve na sua igreja local, no Missão em Movimento, ou em qualquer outro lugar por causa do seu chamado. Sabe? Não é porque, eu tenho um chamado, eu tenho que estar aqui, jamais vou me calar, evangelizar. Não. Você serve porque Cristo está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Ele está fazendo algo nas nações, ele está fazendo algo no mundo. Ele, por si só, está fazendo algo. E ele convidou amigos para fazerem parte disso com ele. Amigos que não tenham sua vida como preciosa para participar do que ele está fazendo. Você entende como muda o vislumbre? Quando eu me coloco que é por causa do meu chamado, é porque... Não, é porque meu nome é Emily, eu tenho um chamado missionário, Deus deixou isso claro muito cedo, e é por isso que eu gasto a minha vida em missões, porque é algo do meu chamado. Não, você gasta a sua vida em missões, em qualquer outra coisa que você faça, porque você aceitou um convite de Deus para participar daquilo que Deus está fazendo, tá? Você não é essa Coca-Cola toda. É tentador a gente se colocar no centro o tempo inteiro. É tentador a gente dar para Deus atribuições de como se ele fosse um servo nosso. Nessas mínimas coisas que às vezes a gente nem percebe. Mas se tem algo na nossa vida que a gente tem que buscar ter sucesso, é ser fiel a Cristo e às suas escrituras. Ler a palavra sabendo que Deus ele é único, ele é o centro, sabe? E aí eu coloquei uma canção aqui, coloquei 2 canções para a gente ouvir e pensar nelas, só que a gente não vai ouvir aqui, né, de sugestão. Uma delas se chama, se você estiver anotando, se chama Canção do Cristão Medieval, é do Marco Teles. E essa canção é uma oração que ele ora pedindo para que Deus livre ele do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. E ele continua pedindo para que Deus livre ele do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Sabe? Ele está falando assim, Deus, tira o foco de mim. Por favor, todas as vezes que o foco estiver em mim, como se eu fosse bom, tira o foco. Me faz morrer, me faz entender quem o Senhor é e quem eu sou. Todos os homens para quem Deus confiou o cuidado da sua noiva nas Escrituras foram homens que tiveram um vislumbre de quem Deus era e eles entenderam qual era o lugar deles nessa equação. Muitas vezes a gente mede que fulano é espiritual. Qual que é a nossa régua? Nossa, sei lá, a Brenda é muito espiritual porque ela prega muito bem, ela tá muito perto de Deus porque ela tem... Nossa, porque a gente se apega muito às habilidades. Então a gente acha que a pessoa é mais espiritual pelo quanto ela demonstra, pelo quanto ela consegue falar sobre... E pode ser uma parte, sim, mas um homem, ele tá mais perto de Deus, uma evidência de que uma pessoa está perto de Deus é o quanto ela sabe sobre a sua condição. O quanto ela sabe sobre quem ela é
e o que ela merece. Gente, nunca, dica para vocês, tá? Anotem, nunca vai para o campo de guerra com Deus tentando falar sobre o que você merece. Não faz isso. Não faz isso, porque se a gente for falar de dignidade, a gente era digno só no inferno. Entendeu? Não vai para o campo de guerra assim, eu mereço. Não é nem com Deus, porque Deus é tão paciente, ele sabe lidar com isso na gente, mas não viva uma vida diante das pessoas baseando no que você merece, no que você tinha que ter porque você merece. Não faz isso. É latada. Se tirar a graça, acabou com tudo. Não faz isso, sabe? Então, Isaías, quando ele está diante do Senhor, ele está lá assim, ó. Ai dos que isso, ai dos que aquilo, ai dos que, ai dos que, ai dos que. Pum! Vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê o Senhor, quando ele se aproxima, a ficha cai. Ai de mim. Então, uma evidência de homens e mulheres que estão perto de Deus, que estão se relacionando com a presença, é o quanto eles sabem sobre si mesmos, sabe? Então, não cai nesse papinho da galera que, nossa, mas fulano é muito de Deus, fulano é... Porque, pelo que ele representa, pelo que ele fala sobre si mesmo, pelo quanto ele coloca o ministério dele em evidência, não cai nisso. Uma evidência de homens e mulheres que estão perto de Deus é o quanto eles sabem sobre eles mesmos, sabe? Aquela coisinha que talvez você já ouviu do Billy Graham, que ele, toda vez que ele pregava, quando ele descia do púlpito, ele tinha uma pessoa para ir atrás dele, lembrando ele sobre quem ele era, lembrando ele que ele era pecador, lembrando ele que ele era precisado. E aí essa canção, ela continua falando assim, ó, livra-me, Senhor, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado e ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que os outros sejam mais amados e estimados do que eu. Dá-me a graça de pôr-os para parte e ver os outros sendo escolhidos. Gente, parece que o ponto de corte é muito alto, né? Porque a gente não pode ver o outro sendo beneficiado e a gente não, que o ego já grita. A gente não pode ver alguém fazendo alguma coisa sem consultar a gente, que, meu Deus, absurdo, como não falou comigo? E ele continua falando que os meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo, e se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Ele está falando assim, a gente precisa mudar o anseio do nosso coração. A gente precisa mudar pelo que nós temos buscado, sabe? Tipo, do que eu estou correndo atrás? Como que eu quero ser alguém que evidencia Cristo, que fala de Cristo, sendo que a maioria das setas acabam apontando para mim. Quando a gente vai ler a história dos homens, como eu disse, né, das escrituras que Deus confiou uma porção da sua noiva, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a história esqueci a história, de Elias. Elias e os profetas de Baal, não é isso? Mostrei aqui, tá certo. Elias e os profetas de Baal. Por quê? Elias tinha muitas formas ali de fazer com que aquela galera cresce que Deus era Deus. E ele escolhe o quê? Uma guerra de altares. Você tem noção disso? Se você precisasse evidenciar para uma galera que Deus existe, o altar que você tem construído com o Senhor seria suficiente para provar? Será que você teria altar para falar assim, Deus existe mesmo? Olha aqui para o meu altar. Eu vou erguer um altar aqui, você vai ver que Deus existe. Será que você teria altar suficiente para um altar real? Um altar construído mesmo com Deus, assim, para falar, pode mandar fogo? Mas nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar que uma coisa que eu acho muito interessante nessa história é que os profetas de Baal tá lá, o rolê, Elias todo irônico, todo o evento tá acontecendo, cai fogo do céu, consome o altar e eles não olham em momento nenhum e glorificam Elias. E glorificam o grande profeta que ministrou sobre o altar. Na hora, eles começam a declarar que Deus é Deus sobre Israel. Então, os nossos feitos, os nossos posicionamentos, a gente tem que viver
para que as pessoas olhem para a nossa vida e imediatamente apontem em Cristo. Imediatamente. Olhou para ele e pum, Deus, sabe? Se alguém tá te bajulando, se alguém tá falando para você que você é muito incrível, se alguém tá colocando a sua vida com Deus lá no alto, toma cuidado. Você não é tudo isso. Toma cuidado. Você é uma bênção, você é amado por Deus, você foi escolhido pelo Senhor, essas coisas são verdade. Deus está cuidando de você, Deus se manifesta através de você, mas cuidado para não ser refém de opiniões humanas. Sabe por quê? Porque opiniões humanas são inconstantes. Do mesmo tempo que eu posso te amar, daqui a 2 anos eu já te odeio. Da mesma forma que uma coisa vai lá pro hype do Twitter, do Instagram, amanhã ela já caiu. Então, nós, como seres humanos, somos inconstantes. Se alimentar da opinião de pessoas é mentira, é vão, tá bom? Eu até me perdi o que eu estava falando. Ah, tá. Então, nós precisamos guardar o coração, entender que é por causa de Cristo, tá? Porque se a gente não encarar as coisas assim, o nosso coração vai se ofender quando Deus nos tirar de alguns lugares. Se você não entender que você está correndo em direção a Cristo, que a sua riqueza, a sua beleza é o Cristo, que você está cooperando em algo que Deus está fazendo, o seu coração vai se ofender demais com o Senhor. Demais. E aí você vai se descobrir como um Deus da sua própria história. Eu coloquei aqui um negócio para contar, eu vou contar agora. Tá de boa para vocês, gente? Tá dando para entender? Tá confuso? Me dá um feedback aí. Tá sim, tá de boa. Tá top demais, Mimes. Chega, eu tô arrepiando. Chega, tô arrepiando. Quem você acha? Nosso vidinho, né? Esse ano eu fui pra hip-hop. E aí eu sei que tem uma galera aqui que me conhece, mas tem uma galera que não me conhece. Pra quem não me conhece, eu sempre fui aquela menina na minha igreja local. Miguel pode confirmar isso, porque a gente se conhece há 10 anos. Eu sempre fui aquela menina na igreja local que tinha inclinação para o ministério. Os meus pastores reconheceram muito cedo que eu ia para missões, que eu tinha essa inclinação para missões. E eu converti num contexto muito difícil. Minha vida era um caos, tipo assim, um caos mesmo. Minha mãe era doida, eu era depressiva, esquisita. Tipo assim, o problema não era ser depressiva, tá, gente? O problema é que eu era muito esquisita, eu era muito acorrentada naquilo que Satanás dizia sobre mim. Eu era essa pessoa escrava mesmo. E eu converti nesse contexto. Desde que eu converti, eu mergulhei no Senhor. Então, eu sempre fui aquela menina que tudo que tinha para beber de Deus eu queria, tudo que tinha para fazer de Deus eu queria. Eu sempre fui assim. Deus sempre falou comigo sobre missões de tempo integral. Então, esse ano faz 4 anos que eu falei pro Senhor que eu queria viver integralmente para Ele. E eu fui para hip-hop nesse contexto. Fui para hip-hop, tipo assim, vou para uma sala de oração, vou estudar, é um curso dos meus sonhos, meu Deus. E eu faço terapia. Há 1 ano e meio eu faço terapia. Quando eu fui para hip-hop, eu precisei trocar de psicóloga. E aí, na minha primeira consulta com a nova psicóloga, eu cheguei e contei a minha vida inteira para ela. Falei assim, olha, eu sou assim, 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 eu faço isso, eu faço missões, eu faço muitas coisas, e aí eu tenho igreja local. E ela ficou calada, assim, olhando pra mim. Quando eu terminei de falar tudo que eu tinha para falar, ela olhou para mim e falou assim, Emily, você tem o estereótipo perfeito de menina crente perfeita, que é exemplo para os outros, que busca Deus, que busca fazer tudo sempre muito certo. Deus não tá nem aí para isso, aqui. Eu fiquei assim, oxe, minha filha. Ela falou assim, olha, Deus não tá nem aí para isso. Deus, ele quer te mostrar que ele te ama apesar, independente disso. E ele vai te submeter a um processo aqui e você nem sabe como vai ser. Mas no final vai dar tudo certo. E eu lembro que eu saí de lá com ela falando aquilo, tipo assim, olha, tamo nem aí que você é missionário, tamo nem aí, tipo assim, que você viveu essa vida, sabe, nem aí. Bom pra você. E eu fui pra casa e falei assim, nossa, que mulher esquisita, né? E naquela semana eu tava tendo aula de Cantares de Salomão e essa
essa semana é muito desafiadora, porque fala muito sobre o amor de Deus, só que ofende muito a sua mente. E aí eu comecei a ter algumas ofensas com Deus nessa semana. E lá na sala de oração, a gente acorda comendo Bíblia, dorme comendo Bíblia, é sala de oração, onde você vai é Bíblia, é Deus e tal. E nessa semana eu comecei a ter alguns pensamentos que não eram típicos meus. Comecei a pensar assim, cara, é sério que Deus é bom assim? Não, Deus não é tão bom assim. A gente estava estudando sobre justiça e eu pensava assim, é sério que eu tenho que ficar pedindo para Deus tirar meninas que estão no tráfico humano de dentro do quarto que elas estão trancadas? E Deus fica me mostrando essas meninas pedindo para eu orar por elas? Se ele sabe que elas estão lá, é só ele tirar elas de lá. Tipo assim, tão óbvio para mim. E eu comecei a pensar, cara, Deus não é tão bom assim quanto eu pensava. E esses pensamentos começaram a tomar conta de mim de uma forma muito, muito profunda, sabe? E eu comecei a questionar o amor de Deus por mim. Falei, mas será que é isso mesmo? Ou será que... Porque também, só um comentário, os nossos evangelismos lá são na UFSC. E evangelizar em faculdade, não sei se alguém já teve experiência, mas assim, é muito desafiador. E eu tinha algumas conversas com algumas pessoas na UFSC, quase que eles me evangelizaram, sabe? E nessa semana tava sendo muito assim. Eu fiquei pensando, e se minha fé for uma mentira? E tipo assim, e se tudo isso que eu gastei a minha vida nesses últimos anos for tudo uma mentira? E eu comecei a ter pensamentos muito ruins em relação a Deus. Muito ruins mesmo. Tipo assim, Deus não é fiel. Deus não é bom. Deus, na verdade, é um ser egocêntrico que tá pedindo para fazer uma coisa que ele sabe que tem que fazer e tá me pedindo, tipo assim, por quê? Sabe? Por que isso? E eu comecei a relutar com coisas do meu passado, no meu coração. E era muito paradoxal. Por quê? Eu estava vivendo essa crise, mas Deus é meu melhor amigo. Eu conto todas as coisas para Deus. Sabe quando você tá brigado com seu melhor amigo, você não tem para quem contar as coisas? É muito frustrante. E eu estava assim em relação a Deus. Eu estava numa sala de oração, passava horas do meu dia na sala de oração sem conseguir orar, sem conseguir falar com Deus. Eu não queria ler a Bíblia, eu não queria me relacionar com aquele Deus. Meu coração estava em completa indignação, mas eu amava ele. Então eu comecei a ter muito medo. Eu falei assim, cara, eu vou desviar. Eu tinha certeza, eu falei, gente, que vergonha. Foi para uma sala de oração desviar. Eu tinha convicção que a minha fé não fazia mais sentido para mim. Eu tinha convicção de que aquele definitivamente não era o Deus com quem eu queria me relacionar. Eu tinha convicção de que a minha vida até ali tinha sido uma mentira. Mas eu também tinha o meu amor por Deus. Então eu ficava muito no conflito. Nesses dias eu fiquei sem dormir. Esses dias foram dias muito turbulentos. Isso durou 2 semanas. E aí, quando eu fui na próxima terapia, eu comecei a conversar com a minha psicóloga sobre isso. Só que eu estava muito angustiada, porque eu não conseguia me imaginar contando para ela que eu estava com medo de desviar. Porque ela é psicóloga da sala de oração. Ela é uma psicóloga cristã. Eu cheguei na sala e ela falou assim, e aí, Emily, como é que tá? Como é que foi as últimas 2 semanas? E eu muito brava, muito indignada, mas pedindo ajuda para alguém me ajudar a não negar minha fé, não querer sair daquela sala de oração sem nunca mais falar com Deus na minha vida. E eu falei assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela, você tá tendo aula de cantares? Como que tá sendo? Eu falei, tá sendo ok. Aí ela pegou na minha mão, olhou no fundo do meu olho e falou assim, Emily, fica tranquila. Você não vai negar a sua fé. E aí eu fiquei assim, quem contou pra ela? Quem contou pra essa mulher? E eu disparei a chorar. Mas foi, sabe o choro de Pedro, quando ele nega Jesus, aquele choro de amargar a alma? Eu fiquei um tempão naquela sala, chorando, vendo a minha alma amargar. Porque Deus deixou eu ter contato com a minha condição ali. Eu vivi todos desses anos mostrando e evidenciando uma espiritualidade muito boa, mas dentro de mim tinha tanta ofensa contra Deus, tanta ofensa contra Deus. Eu estava no centro em tantos aspectos diferentes, e Deus estava me mostrando que não estava tudo bem quanto eu achava, mas que a graça dele fazia com que ele continuasse ali. Deus escolheu permanecer. E aí, a minha psicóloga falou assim para mim, Emily, quando a sua fé foi apresentada para você, quando você se converteu, você abraçou ela como se fosse a última coisa da sua vida. E quando você abraçou essa fé, você falou assim,
tá, foi uma coisa boa que tá me acontecendo no meio de várias coisas ruins. Eu não posso nunca questioná-la. Então você abraçou e você não questiona, você só aceita. É como se é isso e ponto. Só que existe muita coisa dentro do seu coração que está quebrada, que está negando Cristo, que está querendo estar distante dele, que duvida do caráter dele. E ela me passou uma tarefa para casa de fazer uma lista de motivos pelos quais eu odiava Deus. Como que eu fazia essa lista? Como que eu fazia essa lista? Como que eu lidava com o fato de estar descobrindo que eu não era tão boa quanto eu tinha imaginado? Como eu lidava com o fato de saber que Cristo estava extremamente anomálico no meu coração? Que eu me relacionava com as sombras de um Deus que eu criei à minha própria maneira. Enfim, gente, foi muito tenso. Eu tive que fazer essa lista. E eu li essa lista chorando, 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 chorando. Encontrando ofensas no meu coração que eu tinha do porquê meu pai foi embora e me deixou e a culpa estava na conta de Deus. Do porquê que tal coisa não aconteceu de tal maneira e a culpa estava na conta de Deus. E por que eu estou contando essa história? Porque Cristo, a graça dele, estava sentado do meu lado ali naquelas crises, falando assim para mim, Emily, eu sempre soube que você era ruim assim, você que está descobrindo agora. E eu escolhi ficar apesar disso. Eu sou o único que pode te limpar e mudar a sua condição. Eu sou o único que pode fazer algo diferente com você. Então, o nosso coração, às vezes, ele quer se esconder de Deus, ou ele quer ter uma performance perfeita com Deus, porque aí ele acha que só assim que nós vamos ser aceitos por Deus. E deixa eu te falar, Deus conhece você. Deus sabe você. Deus sabe suas áreas de dificuldade, as suas áreas de ok, as suas áreas desafiadoras. Deus sabe onde você está e, principalmente, somente a graça pode te aperfeiçoar para te tornar parecido com Cristo. E Deus está disponível para fazer isso. Deus está disposto. Se você for parar para pensar, você dá alguns casos bem isolados, mas sabe aquela historinha de ser vergonhoso soltar pum perto de alguém, porque aquela pessoa vai ter acesso a um cheiro ruim que habita dentro de mim, mas eu não quero que ela saiba que habita dentro de mim? É assim que a gente lida, às vezes, com as pessoas e com Cristo. A gente tem essas debilidades, essas zonas de perigo, mas a gente quer esconder a todo custo. Porque é vergonhoso se imaginar sendo limpo por outra pessoa. Imagina aí agora, você está lá, pessoas necessidades, tem outra pessoa te limpando. É vergonhoso se imaginar sendo limpo por outra pessoa. Mas é isso que o Evangelho propõe. É você perder a queda de braço para que Cristo venha e te limpe. Não tem como você... Estou lá, no meio de um processo com os obreiros, e eu descobri no meu coração um foco muito grande de orgulho. Beleza, Deus, obrigado por ter identificado isso. Vou ali me limpar rapidinho. Agora eu volto sem orgulho para você me amar, tá bom? Não tem como você fazer isso. Pelo simples fato que o único que pode te limpar é Cristo. E Ele está disposto a fazer isso. Tá bom? Deu para entender, gente? Sim. Vamos lá. Eu acho que não tá... Acho que é o próximo slide. O lugar de parceria com Deus é um lugar de privilégio. Isso mesmo. Lembra que a gente falou agorinha? Meu Deus, são 10h45. Lembra que a gente falou agorinha que Deus, ele não está te colocando para fazer as coisas na igreja, na missão, por causa dos seus talentos, por causa dos seus soft skills, porque você é muito top, mas porque ele está fazendo algo e ele está buscando parceria. Quando a gente fala de buscar parceria, é como se Deus ele estivesse buscando amigos. Ele quer contar com seus amigos para fazer o que ele está fazendo, para cooperar naquilo que ele está fazendo, sabe? Isso é um privilégio para nós, seres humanos caídos em processo de santificação, no já, mas ainda não, sermos chamados por Deus para cuidar de pessoas, para cuidar de histórias. Você tem noção disso? Você tem noção que vai cair umas histórias cabulosas na sua mão? Talvez você vai ser um a um de uma pessoa que, se houver a história que tá assim, Senhor! Você tem noção que Deus está
entregando na mão de vocês pessoas fragilizadas, pessoas em processos de dor. É muita responsabilidade quando a gente está falando de um pai zeloso e ciumento. Mas Deus confia em vocês. Deus está confiando em vocês. Deus está capacitando vocês. Deus está afirmando vocês. Deus está amando vocês. Então, vai dar certo. A graça vai capacitar para isso, mas não se esqueça de lembrar da responsabilidade que isso é, e que é um privilégio. É um privilégio você ver uma pessoa que antes da escola estava assim, toda quebrada, destruída, acompanhar ela na escola e ver o pós, ver ela dando frutos. Isso é um privilégio, porque agrada o coração de Deus, então me agrada. O que você está me falando? Liderar é ser parceiro de Deus naquilo que Deus está fazendo. É ser um amigo, sabe? Quando você conta com um amigo seu para uma missão que é muito difícil, só determinados amigos específicos poderiam estar ali, te entenderiam seu coração. Deus está procurando essas pessoas. A Bíblia diz que ele procura adoradores. Se Deus está procurando, então é porque não é todo mundo que é. Não é todo mundo que Deus olha e fala, adorador. Assim como os amigos. Deus não é amigo de todo mundo. Deus é Pai, Deus é Senhor, mas Deus não é amigo de todo mundo. Então você está falando para mim que Deus é seletivo? Eu estou falando que existe no nosso coração uma predisposição de ir um pouco mais, buscar um pouco mais conhecimento de Deus, se entregar um pouco mais, sabe? A graça vai nos capacitando para a gente ansiar um pouco mais. A gente vai crescer na intimidade, a gente vai se tornando mais amigo de Deus. Então Deus está olhando para esse grupo e Deus está procurando os amigos dele para quem ele pode confiar a sua noiva. Amém? Todas as vezes que você ouvir na sua existência limitada a palavra líder, ouça automaticamente a palavra servo. Você é líder? Quando a pessoa fala líder, você já servo. Sou servo. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Liderança é um serviço, é uma mordomia para outro. Os seus dons e talentos, eles existem para o outro, para beneficiar o outro. Quando a gente vai ler lá Coríntios falando sobre os dons, sempre o dom ele vai estar ligado ao benefício da igreja, ao benefício das pessoas. Então Deus não te deu dom para te promover. O único dom que a Bíblia fala, que é para edificação própria, é o da oração em línguas. Mas Deus nos deu ferramentas para que a gente sirva as pessoas. Tá entendendo como definitivamente não tem espaço para a gente ser o centro? Não dá, não tem esse gap. Liderança é um martírio voluntário e constante. O que é esse martírio voluntário? Você precisa todos os dias... Eita, pulei uma parte aqui, ó. Tocou. Perdão, pessoal. Você precisa todos os dias acordar e dormir com a mentalidade de martírio, de morrer para si mesmo. Em mínimas coisas, em máximas coisas. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de martírio, de entregar, de dar. É muito mais fácil falar do que viver. E ninguém garante que a gente vai conseguir, mas a gente tem que morrer tentando. Amém? O que eu coloquei aqui? Que Deus nos chamou para cooperarmos, que é um privilégio. Nós estamos participando de algo que Deus está fazendo. Que a obra de Deus é sobre Deus e não sobre nós. Que Deus está nos liderando, né, nos capacitando por meio das Escrituras e do seu Espírito. E que o nosso coração não deve se ofender quando Deus quiser mudar as coisas de lugar. Suponhamos que você está aqui no Mission e você teve que abrir mão de muita coisa para conseguir servir agora. E você organizou sua rotina, deu tudo certo, e acontece uma série de coisas e não dá mais para ir no Mission. Como seu coração ficaria? Não só em relação ao Mission, mas em relação a várias outras coisas. Qual seria a sua resposta para isso? A nossa resposta para isso mostra muito aonde está o nosso coração. Então, Missão em Movimento, qualquer outro lugar que você vá servir, não pode tomar o lugar de Deus, da voz, da instrução, da direção dele no seu coração. Deus é o seu líder, Deus está te liderando em amor. E Deus tem a sua vida na palma das mãos dele. Então,
confiar na liderança segura de Deus é saber que o caráter dele é bom e que a direção que ele nos der é confiável. Porque tem muita gente aqui que pode ser que vai engatar e vai viver todo o processo, mas eu quero preparar o coração de vocês para que se algo mude na caminhada, você se lembrar que você serve alguém. Hoje eu estava lendo um negócio muito massa sobre, que eu anotei no meu caderno quando eu estava estudando sobre Jó, né? Que eu anotei assim que Jó é como se ele ficasse indignado, tipo assim, a gente recebeu o bom de Deus com o coração aberto, e aí o mal de Deus a gente não quer receber com o coração aberto, por quê? E eu parando para pensar nisso, que eu mesmo tinha anotado, eu pensei assim hoje, né? Falei, cara, é porque o meu coração estava no bom ou no mal, não estava no Deus que deu o bom e o mal. Então, às vezes, a gente quer receber o bom de Deus, mas se Deus apresentar algum mal, a gente já não quer, não é confiável assim. Só que o nosso coração tem que estar apegado em quem está oferecendo o que está oferecendo. O mal, tipo assim, Deus, se ele te propõe em tempos de montes e vales, em tempos de dificuldade, isso é graça, isso é amor, isso é Cristo te aperfeiçoando, sabe? Então, nós precisamos ter em mente que nós estamos sendo liberados, que Deus está cuidando de nós. Amém? Tenha uma mentalidade, uma vida de martírio. Ninguém pode escolher morrer para você. Tipo assim, eu não posso falar assim, vou morrer para mim mesma no lugar da Ana Luísa. Não tem como. Essa mentalidade de martírio, ela tem que vir de você para você. A mesma historinha lá de Mateus 25, que não tem como produzir ali o óleo ali na hora, improvisar, não tem como. Amém? Muita coisa do que a gente vai contar. Olha meu celular, por favor. Muita coisa do que a gente vai falar agora, a gente já comentou sobre, e na verdade a gente vai só explanar. Mas agora a gente está entrando em Davi. Deus nos ajude. E aí, como a gente já passeou por muitos aspectos, a gente vai só comentar por alto. Gente, se ficar confuso, se ficar parecendo que está fora de ordem desorganizada, avisem, tá bom? A gente precisa sair daqui entendendo o que foi dito. Beleza? Vamos falar sobre Davi. Vou falar um overview geral da história de Davi. A história de Davi, ela está contida na Bíblia, em 1 Samuel e 2 Samuel, está contando toda a trajetória de Davi. Quando a gente para estudar Davi, tem como, foi a maneira que eu estudei, tá? Eu vou passar a maneira que eu estudei, dividindo a vida dele em 5 estações. E essas 5 estações foram marcadas por 5 cidades. Deixa eu pegar aqui. Que foi Belém, primeira estação, Gibeá, segunda estação, Adulão, Hebrom e Jerusalém. Essas 5 estações, cada uma delas traz coisas específicas que Deus estava trabalhando no coração de Davi, coisas específicas que Deus estava forjando, coisas que Deus estava trazendo à tona. Mas hoje, definitivamente, não dá para a gente falar sobre toda a trajetória de Davi. Então, Davi é um menino ruivo que foi escolhido por Deus depois que o Senhor rejeitou Saul. Davi vai ser vai ser ungido como líder, está ali na casa do pai dele. Ao decorrer da vida dele, Davi vai ter várias atribuições, de acordo com as coisas que vão acontecendo. Ele cresce, ele começa a tocar para Saul ali, né, para o espírito maligno sair de Saul. Ele fica extremamente nervoso quando um filisteu se coloca para desafiar o Deus dele, ele vai lá, Davi Golias, todo mundo aprendeu na EBD, eu espero. Depois disso, Davi se torna um guerreiro, ele se torna exemplo. Tem todo o rolê de Saul, a amizade dele com Jonatas. Saul fica pistola com ele porque ele está sendo muito elogiado. Começa a tentar matar ele de todas as formas possíveis. Davi dá umas vaciladas nesse meio de caminho, ele começa a mentir, ele para de confiar em Deus. Tem o processo em que Davi cai em adultério, que ele vê lá a Batseba, toda bonitinha, não consegue, cai. Tem muitas coisas que acarretam para a história dele depois daquilo, como, por exemplo, um estupro entre os filhos de Davi, a ira de um irmão contra outro irmão, um assassinato ali. Davi
mata o até então esposo de Batseba. Então, muita coisa acontece. Depois disso, ele continua liderando, enfim. É um overview geral da vida de Davi. Se alguém tiver dúvida disso, pode me perguntar que eu esclareço. Hoje a gente não vai passar pelas 5 estações. A gente vai se deter a falar de uma. A falar de uma só, que é a estação de Belém. A gente vai ter um foco nessa estação. Qual é a estação de Belém? A estação de Belém é a primeira estação que a gente tem acesso. Essa estação ela acontece da infância até a adolescência de Davi. Qual que é o ápice dessa estação? Davi catando bosta de ovelha no campo do pai dele. Esse é o auge, esse é o ápice, esse é o evento. Por que é importante nós falarmos sobre a estação de Belém? Porque a estação de Belém forjou um coração que foi capaz de responder a todos os outros tempos. Aqui a gente está falando de várias atribuições que Davi teve. Músico, pastor de ovelhas, guerreiro valente, rei, assassino, adúltero, mentiroso. Tudo isso fez parte da construção de Davi. Tudo isso está escrito sobre Davi. Assim como nas outras estações da sua vida, pode ter muita coisa escrita sobre você. Mas existia um momento que existia um vocativo que dá uma bagunçada na cabeça. Porque esse, o assassino, o adúltero, o mentiroso, o por vezes negligente, é o homem segundo o coração de Deus. E a gente não vê nas escrituras outro relato de Deus chamando outro homem de homem segundo o coração. Então, tela azul na cabeça. Como assim esse cara é o cara segundo o coração de Deus? Coisas que a graça fez com Davi, que a graça faz comigo e faz com você. Por que nós estamos estudando Davi? Por que a gente está falando disso? Porque nós podemos ter essas nuances de estações passadas ou até de estações de agora. Agora você pode estar se comportando como alguém muito bem aceito, muito top na frente das pessoas, mas você pode estar lutando com o pecado da mentira. Você pode estar vivendo a sua vida e fazendo muitas coisas e estar matando várias pessoas dentro de você. Eu já fiz isso em muitas estações da minha vida. Você pode estar vivendo uma série de coisas que não são a identidade definitiva que o Senhor tem para você, que é de homem e mulher segundo o coração dele. E por que a gente está falando de Davi? Para ver que é possível, para ver que teve algumas coisas na história de Davi que deram sentido para a história. A maneira com que ele respondeu, a maneira com que a graça agiu na vida dele, é a mesma maneira que a graça está agindo na sua vida. É a mesma graça que está agindo na minha vida, está nos capacitando a viver algo para o Senhor. Davi, na estação de Belém, o que marca a estação de Belém? A gente talvez lê e pensa que Jessé era um cara que não tinha condições. Pensa que Jessé era um cara que colocou Davi para cuidar das ovelhas porque não tinha outra saída. E não. De acordo com a Bíblia, com o contexto histórico, Jessé era um homem que tinha condição. Então, ele meio que escolheu colocar o filho dele no campo para cuidar das ovelhas. Davi era rejeitado pela sua família. Davi não era alguém que, se ia ter um churrasco, ia ter uma festa, eles iam chamar Davi. Não era essa pessoa. Mas, em contrapartida, no tempo dele de campo, no tempo dele com as ovelhas, foi o momento onde o coração dele foi forjado em intimidade, em sujeição e conhecer o caráter de Cristo. O que chama a atenção na história de Davi não é propriamente o que acontece com ele, mas como Davi responde àquilo que está acontecendo com ele. A gente não vê, nesse primeiro momento, nessa troca, Davi se ofender com Deus, Davi duvidar do caráter de Deus, muito pelo contrário. A gente vê sempre Davi tomando as suas atitudes partindo de quem Deus é. Tipo assim, ele não olha para o gigante e pensa assim, caraca, que homem desaforado, vou chamar os caras para ir lá destruir ele. Não. Quem ele pensa que é para estar falando isso do Deus de Israel? Eu vou lá, acabou. Tipo assim, ele podia morrer, muita coisa podia acontecer. Mas Davi, ele foi um teólogo das emoções de Deus. E é aqui que mora o ponto mais importante para nós. Todo líder precisa viver para se tornar um homem segundo o coração de Deus. E o segredo para isso está em saber qual é o caráter de Cristo, viver de acordo com esse caráter
e responder de maneira que saiba quem Deus é. Amém? Davi foi esse cara, Davi teve esse vislumbre. Uma coisa muito engraçada que a gente tem de Davi, de tantas coisas que ele deixou pra gente, a gente poderia estudar ele para sempre. Deixa eu pegar aqui. Isso lá tá uma tribulação. No registro dos Salmos, a gente tem muito acesso às particularidades de Davi. Todos os Salmos não foram escritos por ele, mas o que a gente tem de material, a gente tem muito sentimento, a gente tem muita vulnerabilidade, a gente tem muita coisa envolvida. E aí, Agostinho de Hipona, ele fazendo uma reflexão sobre essa humanidade exposta nos Salmos, ele definiu que eram 3 coisas, se você quiser anotar. Ele definiu que essa humanidade, Davi falando, você me abandonou, Deus, meus inimigos vão me matar, eu sou como, sabe, aquele drama que a gente sabe bem como é, porque a gente vive isso com Deus. Agostinho de Hipona falou que isso é, primeiro, uma escola, segundo, um espelho, e terceiro, um remédio. Por que ele fala que o fato de Davi ser um líder tão humano é uma escola? Porque a gente precisa aprender a ser assim também. Isso, uma escola, um espelho, um remédio. Agostinho de Hipona, que diz. Por que ele fala que é uma escola? Porque nós precisamos aprender a ser assim também. A gente precisa aprender a ser essas pessoas que são sinceras com Deus, que expõem o coração para Deus e para o outro também. Claro que você não vai sair falando da sua vida para todo mundo, mas construir cultura, como está acontecendo agora no Mission, é construir uma rede de proteção, onde eu preciso tapar qualquer probabilidade de buraco para o outro. E assim consecutivamente. A gente está construindo algo. Então, se lar é o lugar onde a gente tem para errar, é aqui o momento, o ambiente que eu preciso achar pessoas amigas de Deus para quem eu possa abrir meu coração e falar, cara, tá muito difícil. Eu não tô achando que Deus está sendo tão bom quanto eu deveria estar achando. Eu tô lutando muito contra a mentira. Eu tenho uma debilidade terrível com a pornografia. Mano, eu tenho um problema com fofoca que você nem imagina. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Tem uma história lá da Amy, que é a pastora da sala de oração, muito engraçada. Ela falou que ela morava numa sala, ela era jovem, ela morava numa sala de oração. Oi? Tá bem. Thank you. Ela morava numa sala de oração, ela já era líder dessa sala de oração em Londres, e ela tinha muito problema com a mentira. E ela fala que, tipo assim, ela não conseguia mais, não sabia como se livrar da mentira mais. E aí ela disse assim, que um dia o Espírito Santo falou para ela, olha, eu quero fazer você vencer isso. Eu quero que você pare de ter problema com a mentira dessa maneira. Ela disse assim que ela reuniu todo mundo daquela sala de oração, sentou com eles e falou assim, gente, é o seguinte, eu tô lutando com uma fraqueza que eu tenho em relação à mentira. Então, muitas vezes eu vou contar um negócio aqui para vocês, depois eu vou voltar e vou falar para todo mundo que era mentira, tá bom? E aí vocês oram por mim e me fortalecem nisso. E ela me contou que esse processo dela durou 8 meses, que ela ia lá, contava uma história super empolgada, aí depois ela voltava e falava, gente, lembra dessa história? Então, era mentira. E aí, os amigos dela oravam por ela, pediam graça para ela conseguir vencer isso. É isso que ser líder, estar em grupo, propõe pra gente. Que a gente tenha esse espaço para contar as nossas debilidades e ter pessoas orando para que a gente vença. Davi entendeu isso. Davi era esse cara que não tinha reservas com Deus. Davi chegava para Deus, falava, Deus, ó, tá pegando isso, sou adúltero mesmo. Entendeu? Faz cair sobre mim o castigo do meu pecado, porque eu errei mesmo. Sabe aquela coisa de viver sem máscara? Para Deus e também para o outro. Nós precisamos encontrar pessoas no corpo de Cristo, para quem a gente queira ter disposição de se expor, sem maquiagem, sem tentar melhorar as coisas. Não, cara, eu realmente tenho problema com pornografia. Eu caí ontem. Me ajuda, ora por mim. Sabe? Onde a gente seja normal para nós confessar pecado, confessar debilidade. Por isso que Agostinho fala que a forma com que Davi se mostra humano é uma das características também dele ser um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia da condição dele.
Salmo 103, no versículo 14, Davi fala assim, olha, ele tá lá falando, bem dizendo a Deus, porque bem dizer, Deus é maravilhoso. Aí ele fala assim, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Então ele fala assim, olha, Deus, ele tá comigo, sabendo o bom, o ruim e o meio termo. Ele abraçou minha condição. Ele tá comprometido em me tornar mais parecido com ele. Davi não tinha máscara diante de Deus. E essa é uma característica de um líder segundo o coração de Deus. Então, Agostinho fala que é uma escola porque nós precisamos aprender assim, a ser assim também. Em segundo lugar, ele fala que é um espelho. Por que é um espelho? Estou bebendo água hoje como eu nunca bebo na minha vida inteira. Por que ele fala que é um espelho? Porque eu preciso ver essa conduta de Davi, essas emoções, os diálogos dele com Deus, e eu preciso me encontrar ali. Tem dias que eu sou a menina de Salmo 139. Me sonda, me conhece, eu fui criada de forma maravilhosa. Tem dia, meu amigo, meu Deus, por que me abandonaste? Tá entendendo? Davi, ele propõe pra gente que a gente se encontre ali também. Eu preciso ler as escrituras e saber que eu sou essa pessoa vulnerável, eu sou essa pessoa limitada, eu sou fome, sede e necessidade de Deus, sabe? Nós somos. E, por último, ele fala que esse vislumbre da humanidade exposta nos Salmos e nos relatos de Davi é um remédio, porque ele mostra que eu não estou sozinho. E que se Deus olhou para Davi, insistiu naquela história, deu graça para ele, Deus também vai insistir em mim e você. Deus também vai fazer nas nossas vidas. Deus também vai nos transformar. Amém? A gente vai falar sobre... A gente vai focar nessa estação de Belém. Que horas são, hein? Até que horas que pode ir? 3 da Tem manhã. essa info? Quê? Até acabar. Hoje vai ser 23 e 8, 23 e 9. Só se voltar no tempo, né? Tô brincando. Então Vai já tá seguindo aí, encerrado. Mizinha. Vai seguindo aí. Bom que tá gravando. Louvado seja o nome de Jesus. 11h30? Não, mas 11h30 vai apertar Tá bom. muito, 20 minutinhos. Se você Vai precisar passar apertar aí mais muito, uns 15 minutinhos, aperta um pouquinho, fica tranquilo. Você pergunta pra Mimi ou pergunta pra Paulinha Mimi. Pergunta pra Tudo Paulinha, certo. porque é o seguinte, não, a Paulinha ela cobra por Ela cobra minutagem. o horário. Tem 2 reuniões que eu tô pagando 3,50 pra ela. Minha palavra. Fala tu, Paulinha. Miguel, você falou. Depois entendeu. Ah, gente, enfim, né? Paulinho não quer falar, não, Aqui. meu. Ela manda só a conta depois. Eu acho que ela dormiu. Tá. Gente, vamos lá então. 20 minutinhos que a gente tem. Davi nos ensina a liderar segundo o coração de Deus e servir. Não, Davi nos ensina que liderar segundo o coração de Deus é servir segundo o coração de Deus. Isso está comprovado lá em Lucas 22, 27, quando a gente lê sobre o lava-pés e o que Jesus define como serviço, enfim. Grava essa frase para você também, é uma daquelas que prega em frente à cama. Nós sempre devemos reinar com coração de servo e servir com coração de rei. Amém? Todo mundo pegou? Reinar com coração de servo e servir com coração de rei. Todo líder precisa. Pode mudar o slide lá para a gente vai para as características de um líder, porque não vai dar para passar por tudo, infelizmente. Todo líder precisa, em sua essência e completamente, ser um bom liderado. Se você lidera algo, mas você é uma pessoa difícil de receber ordem,
que seu pastor tem dificuldade para lidar com você, não abaixa a cabeça, quer sempre ter razão, tá errado. Todo líder precisa ser um bom liderado, precisa reconhecer autoridades, precisa se sujeitar, Filipenses 2, tá? Quando a gente vê isso na vida de Davi, quando ele teve N oportunidades para matar Saul e não o fez, pelo simples fato de Saul ter sido um homem escolhido por Deus. Davi escolhe não matar Saul. E não é só uma oportunidade que ele tem, porque ele reconhece que Saul tinha uma posição, alguém tinha colocado Saul onde Saul estava. Então ele decide não matar Saul. Isso evidencia como todo um líder, segundo o coração de Deus, também é um bom liderado. Outra característica do líder, temor ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa ter Deus, a opinião de Deus, o que Deus pensa, como o primeiro crivo filtro na sua vida. Terceira característica, transparência. Davi, quando você vai ler ali em 2 Samuel, que está mais específico, Davi, ele é um líder que é transparente com o povo, ele ama aquele povo, ele aproxima aquele povo de Deus. Davi, ele quer elevar as pessoas que caminham com ele e fazer com que elas cresçam também. Ele era muito bem visto pelos exércitos que ele liderava, pela galera que ele liderava, e a gente precisa buscar isso também. Transparência. Transparência e vulnerabilidade, a gente falou disso, né? Quando a gente mencionou os Salmos, a forma com que Davi, a alma dele está explícita ali naquilo que ele escreve, tanto quanto as alegrias dele estão explícitas. Coração ensinável, a gente falou também agora sobre ser um bom liderado, então, se render. Mas eu não concordo, mas todo mundo concordou, então você concorda também. Você está responsável pelas consequências, você tem que estar ali, você precisa dar o braço a torcer em muitas ocasiões, por mais que não seja talvez o seu ideal. Disposição. Davi era esse cara disposto. Davi construiu o seu caráter com o Senhor e descobriu as riquezas de Deus, começou a descobrir. Ele não era rei, ele não estava num trono, ele não estava recebendo cançãozinha de Saul matou tantos, Davi matou não sei quantos tantos. Davi construiu isso limpando bosta de ovelha, cuidando das bichinhas no campo, onde ninguém conhecia ele, num contexto de rejeição, num contexto de, tipo assim, ele não era definitivamente bem visto. Tanto que quando o Samuel vai lá para ungir, o pai dele nem cogita que Davi poderia ser. Então, disposição, sabe? Se você está servindo no campo ou no palácio, tenha o coração disposto, faça porque o Senhor é digno. Senso de equipe, a gente também vê isso em Davi, né? A forma com que ele lidera, enfim. Considerar os outros superiores, Filipenses 2, a gente falou isso no início também, de que o outro precisa ser mais importante para mim do que eu mesmo. O martírio voluntário, se entregar para que outros cresçam, dar meu tempo, meu coração para que outros conheçam a Cristo. Aprender a depender uns dos outros. Esse é um ponto muito difícil. Dificilmente nós gostamos de depender das outras pessoas, né? E é muito engraçado a gente pensar nisso, porque a gente nasceu dependendo e a gente vai morrer dependendo. O que a gente desaprendeu nesse intervalo? O Thiago Arraes, ele lançou uma música essa semana falando sobre isso, muito legal. Que ele fala assim que a gente chegou no mundo dependendo, a gente vai sair do mundo dependendo, e nesse meio tempo a gente se engana. A gente busca uma independência tão completa que quem vê tem certeza de que vai dar certo, mas não vai dar. A gente precisa de pessoas. É por isso que nós somos comparados com membros de um corpo, é por isso que a gente precisa viver em comunidade, é por isso que a pandemia quase enlouqueceu toda a população. Você precisa precisar das pessoas, você precisa se colocar em um lugar que você depende do outro para te corrigir, para te ajudar em uma área que é difícil. Bem? Lealdade. A gente aprende sobre lealdade com Davi. Quando? Perdão. Davi, ele vira brother de Jonatas. Ele vira brother. Fala assim, tem uma versão, ao meio da corrida, fala assim que Davi amava Jonatas como a si mesmo. Segundo o mandamento, né? Tipo assim, então era uma amizade assim. Lá na frente da história, quando Jonatas não existe mais, Davi está procurando um descendente dele para abençoar, para cuidar.
E ele faz isso, né, com Mefibosete, toda a situação. Ele cuida, ele abraça aquela responsabilidade, coloca o cara para sentar na mesa, devolve dignidade, faz uma série de coisas. E não era por causa da pessoa dele, era porque Davi tinha uma lealdade declarada com Jonatas, que já tinha morrido há um tempão. Então, líderes segundo o coração de Deus precisam ser leais. Como que isso se aplica na escola? À medida que você vai construindo uma cultura de considerar o outro superior, de entender que eu preciso proteger as costas um dos outros, eu vou entendendo que se há alguma diferença entre outra pessoa, eu preciso resolver isso antes que atrapalhe no andamento do meu time. Eu preciso ser vulnerável, eu preciso expor minhas lutas, eu preciso cobrir as costas um dos outros. Então, eu preciso ser leal, sei lá, dando um exemplo meu, sei lá, eu preciso ser leal a uma pessoa que eu conheço há 10 anos dentro do Mission, assim como a uma pessoa que eu conheci ontem. Porque nós estamos juntos, Deus está nos confiando coisas juntos. Amém? Foi muito rápido, galera. Porque longe de mim querer desagradar a Paulinha. Não, Nunca Paulo, faria gente, isso. pela Paulinha já tinha acabado. Eu nunca faria isso. Eu sei, ela me odeia, mas eu amo. Deu? Dá um feedbackers aí. Alguém fala alguma coisa? Porque tá gravado. Tá de boa, não foi Não, rápido. Paulo, não. Ah, tá bom. E aí? Anotando, Gabi? Gravado? Tô anotando. Trem lindo. Ah, anotando. E aí, o último quesito? Pode pular o slide, eu acho que tá no último slide. Por favor. Não, isso aí tá sobre. Esse é o último slide, né? É que eu coloquei mais coisa aqui no esboço. Eu vou mandar o esboço para vocês também, porque ficou limitado o slide. Como a minha liderança, como a nossa liderança pode afetar outras pessoas? Uma coisa aqui que é bem verdade, que a gente precisa falar sobre, só fazendo um recapitular. O Senhor te chamou para estar aqui. O Senhor te chamou para estar numa parceria amorosa com Ele. Ele está liderando o processo. Deus quer que você se coloque em um lugar onde a graça pode fazer alguma coisa por você, quer te capacitar, quer te preparar. Você precisa ter um coração como o de Davi diante do Senhor, clamando para que Ele se transforme em algo para a glória dele. Existem características que um líder precisa ter, e a gente discorreu um pouquinho sobre elas. E a nossa liderança, ela precisa afetar outras pessoas. Gente, isso é automático. Eu acho que essa palavra precisa nem cabe. Porque tudo que a gente faz gera um impacto nas outras pessoas. Seja bom, seja ruim, seja indiferente, seja meio médio. Todo mundo tem meio que uma opinião sobre o que a gente faz. Dentro disso, eu prometo, Paulinha, que eu vou comentar sobre isso em 3 minutos. Eu achei que não ia dar tempo, mas eu tenho sentido no meu espírito que a gente precisa falar disso. A gente vai falar rapidinho sobre temor de homens, antes de falar sobre como a nossa liderança afeta outros. O que é temor de homens? A definição é medo, preocupação, receio dos pensamentos dos homens sobre nós, opinião do outro sobre mim. Como fulano me enxerga? O que ele pensa sobre mim? Qual é a imagem que eu passo para as pessoas? Tudo que nós fazemos tem um impacto em quem nos rodeia. Então, o temor de homens é quando você fica preso a e se eu não corresponder às expectativas? Mas e se o Miguel estava esperando tal coisa de mim e eu não vou conseguir entregar? Mas e se... E aí, dependendo da forma com que você lida com isso acaba liderando as suas ações, isso acaba definindo o lugar aonde você vai partir, do que você vai fazer. Você fica refém da opinião das pessoas. E deixa eu te falar. O seu ego, o meu ego, nosso ego, ele é faminto. Só que ele é insaciável. Sabe assim, insaciável? Ele não cansa de querer ser alimentado o tempo inteiro. Esse ego, ele quer ser aprovado aqui e agora. Ele quer receber elogios pelo que ele fez. Ele quer tapinha nas costas e deu tudo certo. Mas ele também quer isso na cabeça dos outros. Ele quer que
o outro olhe e pense. O seu ego, ele quer ser aprovado até no pensamento do outro, sabe? Quando você faz uma coisa, fica assim. Mimi, lembro de Ego Transformado nesse livro aí. Você está falando, eu lembro Isso, de Ego. esse livro mesmo. Eu usei ele como base, não. Ego Sim, transformado, tá? Ritinho, um querido. O ego, ele quer ser aprovado na cabeça do outro. Então, você faz uma coisa, já... o que o fulano tá pensando de mim? Muitas vezes, a gente quer ter coisas palpáveis para mostrar para as pessoas. Da forma que a minha liderança, ela atinge. Então, eu sou a melhor 1 a 1. A gente quer ter coisas de um lugar onde a gente pode produzir para se satisfazer na cabeça dos outros. Não vá por esse caminho, porque ele não é seguro. Não vai ter um dia que o seu ego fala, obrigada, Emily, você já me alimentou com tudo que eu queria, estou satisfeito. Não. Ele sempre vai estar, quero mais, quero mais, quero mais. E agora, como a gente pode ser mais aprovado? E agora, como, sabe? E esse temor de homens é uma coisa que te estaciona, porque você vai viver para a opinião das pessoas. E esse não é o caminho. O caminho é viver para a audiência de um, no lugar secreto, vivendo e fazendo as coisas para que Cristo seja glorificado. Se você, Davi entendeu isso, se você corre para Cristo, se você ama Deus de todo o seu coração, com todo o seu café ali, se você está vivendo para que Cristo seja glorificado, se o seu porquê está no lugar correto, automaticamente a sua liderança vai afetar outras pessoas. Então não abrace o temor de homens. Ele sempre vai estar na nossa vida nos assediando de alguma forma, mas não deixa que a evidência do seu ministério, das coisas que você faz, parte de um lugar onde você quer mostrar para as pessoas que você faz. Deixe que isso seja consequência de algo que é real no seu lugar com o Senhor. E aí, para a gente terminar nessa parte aqui, fala assim: como a minha liderança pode afetar outros? Eu coloquei um texto de Josué, quando Deus manda Josué construir 2 altares, um interno e um externo. E os 2 altares, eles têm, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá, gente? Os 2 altares, eles têm que ter 12 pedras, tanto o interno quanto o externo. E o que a gente consegue ver com isso é que o altar externo vai ser totalmente do mesmo tamanho do altar interno. Então, se você não tem vida com Deus, se você não ama o Senhor, se ele não tem um lugar de exclusividade no seu coração, no seu dia a dia, na sua vida normal, não espere ter um fruto de liderança que explane isso, porque é mentira, certo? Não tem como ter um altar interno com 3 pedras e expor um externo com 2 pedras. Isso é seu criado da minha maneira para expor para os homens, mas ele não é verdadeiro. O seu altar externo sempre vai ser correspondente ao seu altar interno. Então, é um derramar, é uma consequência. Tá vendo a diferença de eu criar para querer mostrar que eu tenho e de eu só fluir o que eu sou e as pessoas notarem que é verdade para mim? Essa é a diferença. Não viva por temor de homens, não viva para satisfazer o seu ego, para ser aprovado na cabeça das pessoas. Viva uma realidade com o Senhor e veja isso fluir naturalmente. As pessoas vão perceber. Não viva buscando que as pessoas percebam, mas elas vão perceber se isso for real. Amém? A minha liderança, ela precisa ser um exemplo de amor, entrega e serviço. O meu exemplo pode se tornar aquilo que o outro também quer viver. Eu preciso ser um líder que leve as pessoas a amarem a Deus. Eu preciso ser um líder que transforme outras pessoas em líderes também. Eu preciso ser um líder que promove outras pessoas e as ensina a não perder o coração por posição nenhuma. Davi, ele não perdeu o coração dele por posição. Você tem noção que ele, todas as vezes que Saul tinha tentado matar Davi, Davi já tinha sido ungido para ser rei? Então, tecnicamente, ele já sabia que ele herdaria a posição de Saul. Então, nesse contexto, matar Saul era estratégico. Tipo assim, espaço aberto. Vou sentar lá e vou reinar. Davi nunca faz isso, porque ele entende que ele não precisa lutar por posição. Se Deus tinha chamado ele, Deus ia colocar ele. E quando Deus não quisesse mais que ele tivesse, Deus ia tirar. Então, não seja um líder que luta por posição. E ensine as pessoas que vão caminhar com você a não serem pessoas que lutam por posição, por visibilidade, mais do que por conhecimento de Deus, por ser conhecido por Deus. Amém? Davi nos ensinou a amar Deus de todo o coração e liderar partindo desse lugar
de amor por Deus. É importante a gente frisar isso. Davi não amava a Deus porque era líder. Davi amava Deus, então Deus encontrou ali um amigo segundo o seu coração para quem ele pôde confiar o seu povo. Tá entendendo a diferença? Você não precisa buscar lideranças, cargos, coisas a qualquer custo. O Senhor está olhando para o seu coração, está te valorizando pelo que você é. E aí, então, ele está te entregando coisas. Tem uma perguntinha clichê que eu sempre me faço, né? Que é, se Deus tirasse todas as minhas habilidades, se Deus tirasse tudo que eu posso oferecer para as pessoas, se hoje eu tivesse, sei lá, sofresse um acidente, ficasse numa cama, sem falar, sem poder dar palavras para as pessoas, sem poder oferecer nada para ninguém, ainda seria suficiente amar a Deus e ser amada por Ele? Ainda seria suficiente se Deus tirasse todos os seus dons e talentos, todas as lideranças, ainda seria suficiente amar e viver com Deus? Ele ainda seria o seu lugar de deleite? Constantemente nós precisamos sondar o nosso coração e ver aonde ele está. Lembra lá de amar a Deus com todo o seu café. Você foi chamado para amar a Deus, ser amado por Ele. O que vai acontecer no meio do caminho? As lideranças, os encargos, as responsabilidades são privilégios que Deus nos dá, mas que não são para sempre. E quando isso passar, o que vai permanecer é o altar que você tem construído com o Senhor, se você tiver um altar construído com o Senhor. E aí eu finalizei com o versículo do voto de Davi. Não é o versículo do voto de Davi. É o versículo de uma coisa só, que é Salmos 27, versículo 4, que faz assim, ó. Fala assim, ó. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi pede uma coisa. E ele fala por que ele está pedindo aquela coisa? Para contemplar a beleza do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres de uma coisa só. Homens e mulheres que escolhem Deus o resto da sua vida e se recusam a mudar de assunto. Homens e mulheres que amam o Senhor em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Homens e mulheres que se tornam teólogos das emoções de Deus, que vão conhecer Deus e vão fazer dele tão digno, mas tão digno, que não vai importar se a minha história começou com rejeição, não vai importar se eu não era bem vista pela minha família, não vai importar se no meio do caminho meu coração vacilou, caiu em adultério, mentiu, matou. No final, eu preciso dessa graça. Eu não vou soltar essa mão, Deus. Eu não vou sair daqui. Se eu errar, eu vou continuar aqui, porque é o Senhor quem pode me aperfeiçoar. Vai ser de queda em queda, até que seja de glória em glória. Você vai me aperfeiçoar. Eu vou permanecer aqui. Uma coisa apenas vale a pena. Amém? Vamos orar rapidinho? Posso orar por vocês? Amém, sim. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada pela vida de cada um aqui. Deus, não nos deixa falar desses assuntos como se você não estivesse presente. Não nos deixa falar desses assuntos como se você estivesse distante, porque você não está distante, Deus. Você está perto, 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 nos sondando, nos conhecendo, vendo sentar, vendo levantar. Você nos conhece, Deus. Conhece intimamente, Senhor. Eu quero orar por cada um que está aqui nessa reunião e até para aqueles que não puderam estar. Senhor, você sabe qual é a chance da gente conseguir ser líder segundo o seu coração? A nossa única chance é a sua graça atuando em nós. A nossa única chance é o seu amor cobrindo multidão de pecados, Senhor. A nossa única chance é o seu amor lançando fora o temor, Pai. Porque onde há temor de homens é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor. A nossa única chance é o Senhor trabalhando em nós. Por isso, Deus, eu oro por graça. Graça para te amar com todo o nosso café. Graça para ter bem definido o nosso porquê e dizer não para qualquer outro amor que ameace a nossa relação, Senhor. Graça, Senhor, para caminhar contigo. Graça para não colocar outra coisa no lugar que é só seu. Esse trono é seu, Senhor. Você não divide a sua glória com ninguém. Eu quero orar para que você nos capacite para sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Homens e mulheres mansos, humildes, que não vão ter como rejeição a palavra final da sua vida, que não vão
viver a sua vida buscando a aprovação humana, Senhor, mas que vão ser tão cativados pela sua beleza. Senhor, um olhar seu, Deus, é capaz de nos arrebatar. Um olhar seu é capaz de ofuscar o brilho de qualquer outro amor, Senhor. E é por isso que eu oro, que você tenha o nosso coração completamente, Senhor. Por favor, nos tenha inteiramente, o bom, o ruim, o meio termo, e nos transforma, Senhor. É nisso que a gente quer se gloriar, em te conhecer. E, Senhor, se é Deus do seu coração, esconder as suas belezas para que a gente descubra, por favor, instiga em nós fome, instiga em nós sede, Senhor. Nos faça nos ver além daquilo que fazemos, além das nossas habilidades, Senhor. Deus, você se deleita em nós. O seu desejo é por nós, o seu amor é por nós, Deus. Nós não somos o foco da história, mas ainda assim nós somos alvo do seu amor. Então, por favor, nos faça descansar nesse amor nessa noite. Nos faça crer que essa graça está nos aperfeiçoando, Deus. E que através do seu agir, do seu espírito, nós seremos transformados, Deus, até o seu grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, grupo. Amém. Foi um Amém. prazer. Alguém ia falar? Amém. Amém. Glória a Deus, Mizinha. Muito obrigado. A gente gravou para a gente poder ver e rever. E esse foi o primeiro momento que a gente teve de aula com ministração e que vai estar guardadinho. A gente ainda tem mais 3 nessa jornada de formação de obreiro. Eu acho que foi bastante coisa. Até, Gabi, se você anotou legal e depois quiser tirar uma foto e compartilhar com a gente no grupo, para a gente ver, às vezes você fez um mapinha mental do que anotou, pode ser bênção, ou quem fez, para ajudar a gente, mas eu também vou disponibilizar os slides agora para a gente lá no grupo, tá? Para a gente poder ter as referências também, principalmente naquela parte lá que fala de Davi, as características, né? E glória a Deus por isso. Então, um beijo para todo mundo. Vamos seguir nos trabalhos. Miguel, eu te semana que mandei vem também tem mais. Uhum. Perdão, eu não vi o que você estava falando. Eu te mandei um esboço também da aula, tem mais conteúdo. Se você quiser mandar também. Ah, beleza, encaminho também. Encaminho sim. Fechou. Beleza, família? Então é isso. Durmam com Deus aqueles que vão dormir. Quem vai ficar para o sínodo que nós vamos ter para tratar o caso dos acontecimentos do último final de semana, podem continuar aqui. Irmão, eu